Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Salete Coelho, que é preparadora física do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, sócia-diretora da Move to Health, que é uma clínica pluridisciplinar na cidade de São Paulo. Trabalhamos juntos na clínica, inclusive, né, com uma troca aí de pacientes aí, fazemos isso aí de vez em quando. E a ideia com você, Salete, é estar discutindo um pouco a respeito dos princípios do treinamento resistido, também conhecido como treinamento de força, né? Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade e bem-vinda. Obrigado aí, João, pelo convite. É um prazer a gente poder falar um pouquinho de alguns componentes físicos e o quanto isso é importante para a saúde do ser humano, né? Ótimo. Bom, o treinamento de força, acho que todo mundo entende a importância dele, por mais que alguns não gostem, né? Muitas vezes associam isso a treino em academia, o que nem sempre pode ser ou não a realidade, né? Que você tem muitas outras formas de treinar força, né? Basicamente são treinos que envolvem uma resistência, ou seja, qualquer treino que você tem que fazer vencer uma resistência, de alguma forma você está fazendo um treino resistido que pode ser voltado para essa parte de força, né? Agora, as características desse treinamento são muito diferentes. Então, o treinamento para uma pessoa, para um atleta, por exemplo, vai ser muito diferente de uma pessoa que está querendo sair do sedentarismo ou uma pessoa já mais que está querendo tratar alguma dor, coisa assim. É um pouco nisso que a gente vai estar guiando a discussão aqui, né? Primeira coisa que eu queria colocar para você, Celeste, é que o treino de resistido ele pode ser adaptado para diferentes objetivos, né? Então, algumas pessoas entendem o treino de força como um treino para ganhar músculos, ou seja, para ganhar hipertrofia, aquela aparência musculosa, né? Uhum. Isso é sempre uma verdade? Ganhar massa muscular ou manter a massa muscular ou aumentar o volume da massa muscular é só mais um objetivo dentro do treino de força, né? O treino de força ele é muito mais amplo que isso. Ficou-se muito conhecido através até dos fisiculturistas, porém hoje a gente sabe e entende a área da saúde como um todo, a importância desse treinamento para manutenção mesmo de saúde e posteriormente pensar em performance, e aí seja performance esportiva ou seja performance competitiva, como é a modalidade, por exemplo, do fisiculturismo. Então, quando a gente fala em força, é importante a gente entender que a força é inerente à sobrevivência humana. Se o indivíduo não tem força, ele não consegue caminhar, ele não consegue pegar objetos. Então, a força ela também vai para proteger o ser humano contra uma queda, contra o peso da gravidade. Então, o treinamento de força, ao longo desses últimos 10, 15 anos, ele ganhou uma ampla visão, porque a gente conseguiu mostrar para o público em geral o quão importante é treinar força para a manutenção da saúde. E pensar em força só inerente a músculos, e isso, a estética, é muito pequeno perto dos benefícios que o treinamento de força pode trazer. Ótimo, porque tem algumas pessoas que, vamos dizer, se sentem decepcionadas com o treino porque não conseguem ganhar massa muscular, e outras pessoas que, pelo contrário, né, não se sentem bem com o ganho de massa muscular. Me lembro uma entrevista, acho que com o Bernardinho, não sei quem que era, alguém do vôlei, que falou que, pô, um dia chegou aos jogadores e falou, cara, esse treino aqui não tá legal, ninguém tá... Porque, pô, estamos todo mundo parecendo homem aqui, né? Ou seja, estava preocupada com essa ideia de ganho de massa muscular. Você também tem essa levantamento em esportes como a corrida de rua, né? Então, aquela imagem do corredor de rua com vamos dizer, um corpo bastante longilíneo, pouca massa muscular, ou nas bailarinas que tem medo de problema mais estético da modalidade, né? Você consegue fazer esse treino de força sem ganhar hipertrofia? Com certeza. Na verdade, qualquer treino que você faça, você gera
uma micro lesão na musculatura e gera hipertrofia. Então, se eu fizer um treino, por exemplo, onde eu quero adquirir velocidade, eu vou precisar ter força. Então, qualquer coisa que a gente fizer, se eu começar a correr em subida, eu vou ganhar força, tá? Porque o corpo humano, ele desenvolve essas microlesões através do esforço e você tem a hipertrofia muscular, é isso. Porém, é super importante saber que o treinamento de força, ele pode ser adaptado à modalidade e aos objetivos do indivíduo. Ganhar massa muscular não é algo tão fácil assim quanto as pessoas acham. E é também um mecanismo de que ele é inversamente proporcional à idade. Com o tempo, a tendência do ser humano a cada década é ir perdendo de 3 até 8% da massa muscular se ela não fizer nada para manter. Então, hoje a gente vive mais, consecutivamente a gente conseguiu aprender um pouco sobre isso. Então, tendo isso em vista, a gente pega algumas modalidades, por exemplo, como o corredor que você citou, eu tenho que fazer um treino onde ele vai ganhar força, porém ele não vai ter tanto dano de fibra muscular para causar hipertrofia. Além disso, o corredor, por exemplo, que a gente está dando um exemplo aqui, ele tem um alto nível de gasto calórico. Por quê? Porque ele faz uma atividade bastante aeróbica, que é correr. Então, quando a gente pegar uma balança ali e medir o tanto que ele ingere de comida para o tanto que ele gasta nessa atividade aeróbica, ele não vai conseguir, por exemplo, ter uma hipertrofia muito grande. Por isso que ele é um indivíduo mais eutrófico, né? Que a gente vulgarmente fala um pouco mais seco. Mas é justamente isso, porque é o que a modalidade preza. Se você pegar um maratonista com um velocista, os dois são provas de atletismo, porém são dois indivíduos com composições corporais totalmente diferentes. Porque para eu ser veloz, eu tenho que ter força. Para eu ganhar distância, eu tenho que ter um corpo um pouco mais leve, porém um corpo extremamente eficiente. Então, sim, a gente consegue trabalhar força dentro das determinadas proporções que cada indivíduo quer. Legal, e é interessante você falar isso porque é um medo muitas vezes de um corredor de alto rendimento, mas é quase impossível você pegar um atleta, um maratonista de fato, não estou falando, um maratonista de fato de competitivo, né? Que vai fazer hipertrofia muscular. Quer dizer, você não vai conseguir fazer isso por mais que você faça o treino de força, né? Exatamente. Uma coisa interessante, João, é pensar, por exemplo, se você for pensar na biomecânica da corrida, ela nada mais é que uma sequência de saltos, porque a gente tem um tempo de voo. Independente se você está fazendo isso de uma forma muito rápida, como um maratonista de ponta, que vai correr aí a 19, 20 por hora, né? Ou se um indivíduo que quer saúde e qualidade de vida, que está ali correndo a seus 9 quilômetros por hora. E essa corrida ela tem uma fase de voo. E o interessante é a gente observar que quando a gente faz uma fase de voo posterior a uma aterrissagem, o nosso corpo ele precisa reagir a essas forças gravitacionais. Então, a cada mais ou menos o ciclo da corrida, dependendo do peso corporal da pessoa, chega a se ter de 3,5 numa caminhada até 5, 6 vezes o peso corporal a cada passada. Então, imagina, se um indivíduo de 100 quilos, por exemplo, numa simples caminhada, a cada passo que ele dá, o corpo dele reage a 350 quilos, se ele estiver caminhando. Se ele estiver correndo, até 6 vezes o peso corporal, dependendo da velocidade. Então, a cada passada, o corpo dele vai ter que absorver quase 600 quilos. Por isso que a gente fala que é importante a gente sempre correlacionar, principalmente para indivíduos que querem saúde, qualidade de vida e performance, muito em relação ao peso corporal. E é o que se fala muito hoje de força relativa, que é um princípio da força onde eu estou baseando o que eu tenho que fazer
ao tanto de força que eu vou ter que resistir o tempo todo. Então, por isso que para essas modalidades, por exemplo, bailarinos, corredores, onde a manutenção do peso, ou mesmo os próprios lutadores, que a gente tem que moderar isso a todo momento, esse tipo de treinamento, levando em consideração ao quanto ele mobiliza de carga em relação ao peso corporal, é super importante. Ótimo. Bom, e aí eu iria entrar já no primeiro conceito, de fato, no treino de força, que está ligado a repetições, né? Então, quando você vai numa academia, aquela academia, a primeira coisa que você vai falar, ó, você vai fazer 5, 10, 15 ou 20 repetições aí de cada exercício, eventualmente vai mudar isso para diferentes objetivos, né? O que é que muda você fazer 5 repetições com uma carga muito alta, fazer 20 repetições com uma carga mais baixa? Ótimo. Quando a gente fala muito, a gente vai falar que o músculo ele precisa de um tempo sob tensão. Então, há uns 25, 30 anos atrás, quando o treinamento de força ganhou uma proporção muito grande, falava-se muito em eu faço de 15 a 20 repetições, eu estou trabalhando resistência. Eu faço de 1 a 3 repetições, eu estou trabalhando força. Isso aí não mudou. O princípio do treinamento em relação à força, ele é o mesmo. O que mudou hoje muito foi a nossa cabeça, de entender que o treinamento de força hoje, a gente também começa a olhar para movimento. E aí, o que se torna muito interessante? Às vezes eu estou querendo desenvolver um trabalho de resistência muscular localizada, né? Aí eu vou pensar lá dentro dos princípios de treinamento, vai se falar em 12 a 15 até 20 repetições. Porém, hoje a gente olha muito para a qualidade do movimento. Será que compensa eu fazer 15 repetições de uma qualidade ruim? Então, eu estou treinando só o músculo ou estou querendo treinar um bom padrão de movimento, né? Então, hoje, a área da educação física, a área do exercício, da medicina do exercício, né? A gente tem tido muito essa reflexão, no sentido de que, muitas vezes, moderar volume e intensidade, que às vezes, eu quero fazer 3 séries de 15. Então, eu estou falando em 45 repetições. Se eu quero qualidade de movimento, talvez, ao invés de eu fazer 3 de 15, é melhor eu fazer 6 de 8, né? Então, o volume ele é muito próximo. Você vai causar um dano na fibra muscular, porque o volume total do treino é o mesmo. Porém, às vezes, fazendo 8 repetições, você vai ter uma qualidade de movimento muito melhor. Se isso for um movimento livre, né? Que a gente fala, por exemplo, um movimento mais multiarticular e livre. Agora, se a gente fala num movimento mais guiado por máquinas, você consegue fazer com que a qualidade do movimento se mantenha por mais tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo depende do objetivo. Nós, enquanto treinadores, né, preparadores físicos, temos a missão de olhar o perfil daquele cliente e escolher o exercício mais adequado para ele. É como a sua área da medicina. Você ouve um problema, uma queixa de um paciente, né? E a sua missão primeira é diagnosticar e a segunda é como você vai tratar. E para cada um, você toma uma decisão. E na nossa área é justamente isso. A gente hoje tem amplas ferramentas para tentar deixar isso o mais prazeroso possível, mas tentar oferecer algo que se encaixa para cada pessoa dentro dos princípios gerais do treinamento de força. Ótimo. Então, assim, essa questão da repetição, como regra geral, claro, tem essas variações aí em relação à qualidade de movimento e tudo, né? Mas você vai pensar em baixo número de repetições focando em ganho de força e maior número de repetições focando em resistência e talvez uma... Isso, e quando você quer um trabalho mais hipertrófico, né, que é o aumento da massa muscular apenas, e super importante também, você vai ficar ali entre 8 e 12 repetições, né?
E aí conta-se muito também o volume total do treino. Se você fez 4 séries de um exercício, 5 do outro, 3 do outro, esse volume total também, número de séries total do treino, né? Ele é importante no momento que você vai escolher o objetivo. Então, não é só o número de repetições, é o número de repetições mais o volume total de exercício. Legal. Quando você faz uma cadeira extensora, por exemplo, você vai fazer isso num movimento mais rápido, ou se você faz o movimento muito lentamente, a carga que você vai conseguir está completamente diferente, né? O que muda a velocidade de execução do movimento? Perfeito. Tudo depende se é um equipamento ou se você está fazendo esse exercício de forma livre. No caso, você falou da cadeira extensora, né? Então, a velocidade do movimento, ela muda em relação ao tempo sob tensão que aquele músculo está. Se ele for feito de forma isotônica, o que é isso? Em movimento, quando eu estou com 90 graus de flexão de joelho e vou fazendo uma extensão desse joelho, a velocidade que eu faço esse primeiro momento, ele não tem uma carga gravitacional. Então, eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso muito rápido, para a articulação do joelho não sofrer. E aí, a carga excêntrica, que é a descida, porque eu vou ter a carga do equipamento mais a força da gravidade reagindo. E aí eu vou estar sustentando tudo isso. E eu posso ter também um outro estímulo, que é o isométrico. Então, quando eu pego o tempo em que aquele músculo fica sob tensão, sendo ele no isotônico, no isométrico, ou no concêntrico, ou no excêntrico, eu vou trabalhar mais uma vigência de movimento que eu quero. Então, se eu estou querendo ganhar mais força no músculo quadríceps, que é o principal agonista do movimento de extensão de joelho, eu fazer de forma moderada a velocidade dessa execução é melhor. Então, tudo depende do que eu tenho como objetivo final do treino. Legal. Pensando nos exercícios na academia, né? Aquele exercício tradicional com aparelhos e tudo isso. Além do número de repetições, você vai pensar em número de séries e um intervalo que tem entre essas séries, né? Então você pode descansar de 30 segundos, 1 minuto ou mais, né? O que isso vai mudar? Perfeito. Quando eu estou fazendo o movimento, eu tenho que pensar que isso é uma questão fisiológica, tá? Então, se eu pensar, nosso organismo, ele tem 3 sistemas energéticos. A gente tem o sistema ATP-CP, que é o sistema rápido, onde isso ele está ali, é uma fonte de energia de consumo rápido. Qualquer força que eu fizer, eu vou ter uma depleção de ATP-CP. Depois nós temos o sistema glicolítico e nós temos o sistema mitocondrial, também conhecido como sistema aeróbio. Então, o quanto menor eu der o intervalo entre as séries, eu estou deixando esse exercício mais aeróbio. Entretanto, se eu pensar em ressíntese de ATP-CP, que é esse combustível que eu preciso para atividades de alta intensidade, eu vou pensar em até 3 minutos. Onde que eu estou querendo chegar? Se eu fizer um exercício de força máxima ou submáxima, com carga elevada, até 5, 6 repetições, e quanto menor a repetição eu penso numa carga maior, eu vou precisar de uma restauração desse sistema ATP-CP. E esse movimento ele vai ter que ser feito ali até 10, 12 segundos. Quando o pessoal está na academia e quer treinar hipertrofia, o principal combustível é o glicogênio muscular, que ele está estocado na própria massa muscular. E a fonte energética disso são os principais carboidratos. Então, essa janela aí, eu vou começar a tomar síntese
mais ou menos em 40, 30 segundos. Então, quando eu quero uma síntese mais perto do sistema total de ATP-CP, eu vou ficar mais tempo aguardando para fazer a próxima série do exercício. Quando eu quero algo mais aeróbio, eu vou encurtando essa série. Tudo depende do que eu quero trabalhar com o meu sistema energético. Por exemplo, se eu pensar num circuito de trabalho, eu posso trabalhar alguns grupos musculares ou mesmo, e às vezes não ter intervalo, porque eu quero aumentar o meu gasto energético naquela atividade e trabalhar mais a resistência da massa muscular. Conseguiu? Tá, e para quem que vai interessar, então, cada um desses treinos? Quer dizer, para quem vai interessar fazer um treino com um intervalo curto de recuperação, 30 segundos de recuperação, para quem vai interessar ter um intervalo de 3 minutos de recuperação? Perfeito. Para todo mundo. Tudo depende do que eu quero trabalhar. Se eu estiver trabalhando força máxima com uma dona de casa, ela vai ter que descansar 3 minutos. Porém, a pergunta é, será que faz sentido eu trabalhar força máxima num padrão alto de desconforto, num perfil desse? Às vezes sim, às vezes não. Então, tudo depende de quem é o indivíduo e qual é o objetivo dele. Isso está muito mais ligado. Para um corredor, que a gente citou aqui, a gente pode fazer alguns trabalhos de força máxima, principalmente como se fosse uma pré-temporada, onde o volume de corrida está baixo e o importante naquele momento é o ganho de massa muscular. Quando você começa a ter um volume de corrida muito alto, não é indicado você fazer um trabalho de força. Por quê? O trabalho de volume de corrida é muito mais alto. Então, nós, como preparadores físicos, temos que pensar se nós vamos trabalhar trabalhos mais de resistência nessa fase ou se nós vamos trabalhar trabalhos mais neuromusculares, que são os que menos atrapalham durante um volume muito alto. Por quê? Se eu fizer resistência de corrida, resistência de força durante a corrida, ou seja, correr mais que 15, 20 quilômetros, e fazer um trabalho também de resistência muscular localizada, eu vou estar juntando fadiga sobre fadiga. Então, geralmente, nesses períodos onde você tem um trabalho de resistência na sua modalidade esportiva, a gente faz um trabalho, por exemplo, mais neuromuscular, que vai trabalhar em outras vias energéticas diferentes da que você vai trabalhar na corrida. Isso a gente fala muito de treinamento concorrente dentro do meio do treinamento, que é isso. Como que eu faço o trabalho de força sem atrapalhar a especificidade da vida diária daquela pessoa, praticante amador ou mesmo atleta de alto rendimento. Ótimo. As pessoas não têm muito tempo, muitas vezes, para fazer exercício, né? Tá ali, vamos dizer, tenho ali um tempinho para fazer antes do trabalho e depois, e é isso, né? Não é você que vai falar para seus alunos quanto tempo que ele vai ficar na academia, é ele que vai passar, tenho meia hora para fazer, né? Não dá para ficar 3 minutos ali sentado olhando o celular, né? Você pode fazer um exercício, por exemplo, para membro superior e aproveitar esse intervalo para fazer exercício de perna? Primeiro princípio, eu tenho sempre um amigo médico, que sempre falou, treino bom é aquele que é feito. Então, é esse que começa. Não adianta eu propor para uma pessoa um intervalo de 3 minutos se ela não tem tempo hábil na atividade de vida diária dela e se o objetivo dela não for em relação a isso. E aí, se o objetivo for trabalhar força máxima, é melhor, às vezes, eu ficar dentro dos 30 minutos com menos exercícios, mas um trabalho mais focado, do que tentar otimizar esse tempo de recuperação. Então, assim, se a ideia for trabalhar um sistema mais aeróbio, você vai dar um intervalo menor e vai conseguir fazer um bom treino durante 30, 20 minutos. Tem, às vezes, treinos que a parte principal do treino durou 10 minutos. Por exemplo, vou fazer treinos de salto. Você não consegue ficar muito tempo fazendo aquela atividade.
E se aquele for o único objetivo do dia, já está cumprido. Então, o treino bom, ele não tem que estar ligado à duração dele. Ele não precisa durar 1 hora. Às vezes, você vai para a academia, faz um treino e você cumpriu o seu objetivo em 25 minutos. Está feito. Então, às vezes, embora a gente até fala, né, que o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala que a atividade física ela deve ser feita durante 30 minutos, pelo menos de 4 a 5 vezes por semana, ou um tempo de duração maior, menos vezes na semana. Mas hoje a gente sabe que o importante é o indivíduo manter-se ativo. Não é só o tempo de duração do treino, mas sim a qualidade. É melhor um treino de 20 minutos bem feito, de acordo com o objetivo, do que 60 minutos, 1h30, que sai dentro do objetivo do treino. Ótimo. Bom, no corpo a gente tem algumas articulações que têm um foco maior em gerar movimento e outras articulações que têm um foco maior estabilizador, né? Ou seja, de manter a articulação parada. Talvez o melhor exemplo disso daí é a escápula, né? A escápula é uma articulação que ajuda a posicionar o ombro, né? Mas ela precisa ser uma base de apoio firme, ou seja, no movimento do ombro ela precisa ter estabilidade, ou seja, são princípios contrários, né? Movimento e estabilidade. Como é que você treina uma musculatura para prover estabilidade e outra para prover movimento, ou até a mesma articulação para essas duas funções? É super interessante isso, porque a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla de funcionamento do corpo. A gente começa a ter que olhar muito para funcionamento de tendões, articulações, uma visão um pouquinho mais ampla do treinamento, né? Então, se eu for falar, por exemplo, da cintura escapular, ela é a principal estabilizadora da articulação glenohumeral. Então, a articulação glenohumeral, ela é uma articulação que faz maior amplitude de movimento no corpo humano, né? E aí ela é super importante, porque se eu não tiver uma estabilidade de outra articulação, que a articulação da cintura escapular, que ela também é conhecida como uma articulação, que a gente fala que ela é falsa, porque você não vai ter a mesma estrutura, por exemplo, de uma articulação glenohumeral no ombro, mas se eu não trabalhar a estabilidade da cintura escapular, eu não consigo ter um bom posicionamento do meu húmero em relação à cavidade glenoide. Então, o que isso acontece? Acontece que eu tenho que começar a entender qual é o papel daquela musculatura mais local, né? E qual é a musculatura acessória, em volta daquela articulação, e aí começar a entender que não é só força, é questão de posicionamento. Às vezes eu tenho um músculo que ele está encurtado, e sempre com o músculo encurtado eu vou ter um outro músculo que faz um movimento contrário a ele, fraco. Então, por exemplo, vai ficar um pouquinho mais fácil de eu entender se eu explicar aquelas pessoas que têm o ombro rodado. O meu peitoral, ele está encurtado. E quem está fraco? A musculatura do manguito rotador e as musculaturas estabilizadoras da escápula, como romboide, trapézio inferior, trapézio médio, o próprio grande dorsal. Então, eu tenho que ter uma visão um pouco mais ampla de anatomia, né, do corpo humano, mas também de biomecânica e funcionamento disso tudo, e fisiologia, que é isso que a gente fala, é tudo funcionando junto ao mesmo tempo, para que eu possa oferecer o melhor exercício visando melhorar esses padrões de movimento. E até com esses recursos, hoje em dia a gente consegue interagir muito com médicos como você, que entendem que o movimento é também um plano de tratamento super importante, e que isso vai fazer com que as pessoas tenham menos dores e mais saúde e qualidade de vida.
Ótimo, mas basicamente, se você falar, olha, eu quero dar estabilidade para uma articulação, você vai trabalhar movimentos, talvez, ou força mais isométrica, seria alguma coisa nesse sentido. Posso trabalhar força isométrica, posso trabalhar força excêntrica. Quando a gente fala em manutenção de uma postura por muito tempo, a força isométrica e a força excêntrica são super importantes. E uma outra coisa importante são os padrões de resistência. Se eu falar em estabilidade, é uma musculatura que está o tempo todo ali trabalhando, né? Então, hoje a gente ouve muito falar, por exemplo, em musculatura do core. Não vale a pena eu colocar muita carga para trabalhar meu core. Eu vou trabalhar ou de forma mais isométrica, contra a gravidade, ou em posições mais próximas às posições da vida diária, ou ainda eu vou trabalhar também de forma excêntrica, que é desacelerando o movimento. Então, o músculo ele vai estar alongado e fazendo bastante torque. Então, quando a gente vai escolher o tipo de movimento para trabalhar estabilidade, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla do funcionamento e da biomecânica do organismo. Legal. E aí você vai pegar, por exemplo, um exercício de ponte, em que a pessoa de repente fala, não, agora eu vou usar só uma perna de apoio para aumentar a força, a estabilidade. Quer dizer, no fundo você está aumentando a carga, quando na verdade o interessante talvez fosse aumentar o tempo naquela posição para trabalhar a estabilidade ali. Exatamente assim. A gente fala que tem um target ali, né? Não tem o porquê eu deixar a pessoa muito mais que 1 minuto. Quem, em relação a cotidiano, atividade de vida diária, vai ficar parado mais que 1 minuto numa posição onde a gravidade está tendo aquela ação? Poucas pessoas. Então, às vezes, a gente vai trabalhando essas variações onde, por exemplo, eu vou fazer um movimento de ponte bilateral, tem uma boa qualidade de movimento, estou lá por um tempo, aí sim eu faço uma alternância de trabalho entre pernas. Então, a gente fala de modular volume e intensidade. A intensidade é o quão difícil e o volume é o quanto tempo que eu fiquei dentro daquela posição. Por isso que hoje, dentro do mercado da educação física, a gente tenta oferecer o máximo possível de variações de movimento e também consciência corporal para que os indivíduos possam ter mais repertório motor e também não ficar muito naquela coisa do treinamento muito chato. Porque não adianta ela fazer aquela atividade se ela não estiver confortável com aquilo não se torna duradouro. Então, a gente tem que propor atividades também onde a gente consegue, de certa forma, negociar com o nosso cliente, com o nosso paciente, onde ele vai fazer um pouquinho do que ele acha legal, mas um pouquinho do que é necessário também. Ótimo. Um último conceito em relação a treino de força são exercícios em cadeia cinética aberta ou fechada. Então, a cadeia aberta é aquela em que o pé ou que a extremidade está solta, né? Então, por exemplo, uma cadeira extensora, onde você está sentado e está fazendo uma força para esticar a perna. A cadeia fechada é um exercício em que o pé, a extremidade está fixa, né? Então, por exemplo, um leg press, você está com o pé apoiado e também está trabalhando a mesma musculatura, que é o quadríceps, só que você está trabalhando ele de uma outra forma, né? O que muda você fazer para trabalhar o quadríceps numa cadeia aberta, que seria a cadeira extensora, ou trabalhar ele numa cadeia fechada, que seria o leg press? O leg press, uma coisa importante, ele vai ser um equipamento de cadeia cinética fechada se ele for um leg press horizontal, onde o ponto distal do meu pé ele está preso e eu faço flexão e extensão de joelho e quadril. Se for aquele leg press onde eu resisto à carga que está vindo em relação ao meu tronco, ele já é um trabalho de cadeia cinética aberta também, tá? Mas pensando na cadeia cinética aberta e na cadeia cinética fechada, quando eu estou com a cadeia cinética fechada, a gente fala que isso é mais funcional. O porquê?
porque eu vou ativar mais músculos para controlar aquele movimento. Então, quando eu estou fazendo uma cadeia cinética fechada, por exemplo, num leg press horizontal, na fase concêntrica, eu estou ativando toda a musculatura ao redor do meu tornozelo, ao redor do meu joelho, ao redor do meu quadril e ao redor da minha coluna. Então, essa musculatura eu estou atingindo ali quase 60% a 70% de unidades motoras e de músculos que estão no meu corpo. Quando eu sento numa cadeira extensora, o primeiro ponto ele não é um movimento rotineiro do nosso organismo. O nosso corpo, a gente não tem um movimento no dia a dia que a gente sente e só faz uma extensão de joelho isolado. Dessa forma, também, o número de unidades motoras do qual eu recruto nesse movimento, ele é muito menor. Porque o aparelho, de certa forma, ele me mantém organizada lá para poder fazer essa atividade. É diferente, por exemplo, da cadeia cinética fechada. Um outro exemplo para membros inferiores de cadeia cinética fechada é o agachamento. Um simples sentar e levantar num banco. Isso é uma cadeia cinética fechada. Então, na cadeia cinética fechada, geralmente a gente não consegue isolar tanto aquele movimento no músculo. E por que a gente fala que a cadeia cinética fechada ela é mais próximo à funcionalidade do corpo humano? Porque o nosso corpo é exatamente isso. Para eu estar em pé, eu não estou usando só minhas pernas, eu estou usando meu tronco, eu estou usando todas as musculaturas dos meus membros inferiores. Então, a gente vai trabalhar em sinergia e de forma isométrica, isotônica, excêntrica, a todo momento no organismo. Ótimo, isso é válido tanto para a perna, né, quando você fala para de um agachamento, e também no membro superior, que você pode fazer exercício para bíceps com peso livre, e você pode fazer uma flexão de braços com a mão apoiada no chão, que você vai estar trabalhando outros grupos. Exatamente, né? Exatamente. Se eu pensar, por exemplo, um clássico do membro superior, o supino, né? Que é aquele movimento que você deita no banco e empurra uma carga, né? O supino, eu trabalho bastante a musculatura do peitoral, mas também a musculatura de tríceps e membros superiores, os braços, né? Eu estou afastando a carga de mim e trazendo ela de volta em relação à gravidade. Mas ela é um trabalho de cadeia cinética aberta. Já a flexão de braço, onde eu estou resistindo contra a gravidade e depois eu faço primeiro a fase excêntrica para depois eu fazer a concêntrica. Já é um trabalho de cadeia cinética fechada. Então, tudo depende se eu tenho uma extremidade distal fixa ou livre. Independente se eu estou num supino fazendo na máquina ou na barra. O implemento em si não é o que torna a cadeia cinética aberta ou fechada, e sim a força que eu faço em relação ao movimento gravitacional. Ótimo. E você tem espaço no treinamento tanto para um como para o outro? Com certeza. Aí é isso que a gente fala, não existe exercício ruim, existe indicação não tão adequada, né? Geralmente é interessante que pessoas com dores articulares tendem a responder melhor aos exercícios de cadeia cinética fechada. Então, se você pega um indivíduo com dor no ombro, às vezes você vai fazer um supino, ele tem dor. Se você põe ele para fazer uma flexão de braço, ele já não tem tanto desconforto. E por que isso acontece? Porque justamente na cadeia cinética fechada, eu vou ter mais músculos ajudando para esse movimento acontecer. E aí, às vezes, a dor ela não está vindo de origem naquela articulação. Às vezes eu estou com dor no ombro porque eu tenho uma instabilidade na minha cintura escapular. Então, quando eu fecho a cadeia, sem eu pensar, eu estou ativando a musculatura da cintura escapular. E aí, o meu ombro não vai doer naquele movimento. É por isso que a gente fala que esses movimentos mais multiarticulares de cadeia cinética fechada, eles são mais interessantes
para as pessoas que às vezes querem se movimentar, não tem muito tempo, e você consegue ativar mais músculos e unidades motoras enquanto ele está fazendo uma atividade. Ótimo. Bom, quando a gente ia para a academia 20, 30 anos atrás, basicamente era aqueles treinos de 2 horas e muitas vezes você intercalava treino num dia com outro dia, um outro tipo de treino, porque não dava para fazer tudo em 2 horas, né? Atualmente, o treinamento, os conceitos muitas vezes mudaram e tem ganhado mais espaço os exercícios multiarticulares, que são aqueles que envolvem diversas articulações, né? Então, o treinamento funcional talvez seja o maior expoente disso, mas o agachamento é um exercício também multiarticular, né? Exatamente. Quais são as limitações dos exercícios multiarticulares? Porque, quando que você fala, olha, não, precisa de uma coisa mais isolada, ou quando que o multiarticular, de fato, ele vai ser vantajoso? O multiarticular, ele é vantajoso, porém é exatamente isso, eu preciso entender. Se eu tiver, por exemplo, num processo de reabilitação, onde eu não posso ter aquele segmento sendo ativado. Então, vamos supor, paciente seu fez uma cirurgia no joelho e você precisa com que ele não faça a flexão ou extensão da articulação. Então, você pode trabalhar um movimento, por exemplo, isolado no quadríceps, que os fisioterapeutas trabalham com eletroterapia. Mas também eu posso fazer, por exemplo, uma flexão plantar e trabalhar a musculatura de panturrilha. Então, eu vou trabalhando ao redor dessa articulação que eu não posso ter movimento, ou de forma isométrica, para que ele não tenha uma atrofia daquela musculatura e não sofra mais, não sofra tanto para retomar aquele movimento, aquela amplitude de movimento, ou mesmo aquela contração muscular. Então, assim, tudo depende do que nós estamos analisando e falando. Mas hoje a gente sabe que os exercícios multiarticulares, eles não têm poucas contraindicações, e eu só preciso entender que amplitude que eu vou realizar, quando eu vou realizar e como eu vou realizar. A gente hoje opta cada vez mais por exercícios monoarticulares, mais voltados à reabilitação e no início de uma reabilitação, ou voltado muito para a parte estética, né? Fisiculturista, por exemplo, eles fazem uma mistura de treinos uniarticulares e monoarticulares, né? Com exercícios mais multiarticulares. Por quê? Porque a ideia deles é delinear aquela musculatura. Então, eles não estão pensando tanto na qualidade do movimento, e sim no resultado que o movimento vai trazer para o grupamento muscular do qual ele quer desenvolver em relação a volume. É diferente no dia a dia e no esporte, onde, por exemplo, eu vou precisar, para uma pessoa que joga futebol 2 vezes por semana, ter um posterior de coxa conseguindo fazer um bom movimento de desaceleração. E aí o bom movimento de desaceleração não diz respeito ao volume daqueles isquios tibiais, e sim o quanto que ele consegue desacelerar, fazer uma força com ele alongado. Ótimo. Um conceito que mudou muito disso, os treinos multiarticulares têm sido usados desde uma pessoa que está querendo largar o sedentarismo até atletas, né, que vão usar isso em alto rendimento. E um dos conceitos que também contribuiu para essa mudança é que se via pessoas às vezes muito fortes saindo da academia, mas que na hora que colocava na prática para usar aquela musculatura, eles não tinham, eles não sabiam usar aquela força, né? Então o exercício multiarticular, ele ajuda nesse processo justamente de dar coordenação, de
fazer o corpo entender qual é a sequência de ativação das articulações, de movimentos, para tornar um movimento mais eficiente, né? Exatamente. Mas isso exige de alguma forma uma habilidade, né? Isso exige que a pessoa tenha uma consciência corporal maior, né? Como fazer? A gente está vendo muito o treinos funcionais sendo utilizado para pessoas que estão começando a largar o sedentarismo. Isso está adequado? Porque as pessoas elas têm essa consciência corporal, essa habilidade para fazer um treino já multiarticular de cara. O treino pode ser adaptado de acordo com a complexidade dos exercícios. Como é que funciona isso? O treino ele precisa ser adaptado de acordo com a complexidade. Da mesma forma que existe contraindicação médica, existe contraindicação de exercício. Então a gente fala, não é não poder saltar, talvez é não dever saltar. Então, assim, uma pessoa que não tem estabilidade no joelho, uma pessoa que não tem estabilidade de core, né, tem contraindicação para saltar. Por quê? Porque ela pode ter outras lesões por conta de fazer um movimento inadequado. Então, hoje, o que a gente mais vê é adultos que não tiveram repertório motor, coordenação motora, ou que não brincaram o suficiente durante a sua infância, adolescência, né? Ou ficaram muito sedentários por um tempo e querem voltar à atividade. Obviamente que essas atividades mais funcionais, elas são menos chatas ou menos desmotivantes do que você sentar num equipamento e ficar ali empurrando. Porém, quem está conduzindo aquela atividade tem que ter uma grande responsabilidade em relação à saúde das pessoas. Tem como eu deixar o treino divertido, mas ajustando justamente os aspectos para não ocasionar uma lesão ou um excesso também de atividade. Então, assim, tudo depende de quem está conduzindo. É super importante. A gente vai ver que essas atividades ao ar livre, com peso corporal, elas estão ganhando uma grande expressão e isso é super bom, porque a gente tem apenas 4% da população brasileira se movimentando hoje, porém, a gente tem que tomar muito cuidado e entender que essa profissão, a profissão do educador físico, do preparador físico, do personal trainer, é uma profissão de responsabilidade que a gente pode sim machucar as pessoas. Ótimo. Para finalizar aqui, Salete, bom, acho que indo na mesma linha, muita gente está já entrando de cara como promoção de saúde, forma de largar o sedentarismo, atividades como o HIIT, né, que é o High Intensity Interval Training, treino intervalado em alta intensidade, o CrossFit, que no fundo seria uma atividade mais ou menos equivalente a um HIIT, né? Que são atividades que também, né, se você olhar na teoria, parece uma coisa maravilhosa. Agora, de fato, você tem que pensar, quando as pessoas estão prontas para aquilo, ou seja, são atividades adequadas para uma pessoa que está querendo começar um treinamento físico. E uma outra pergunta, quer dizer, quando a gente discute que esse é um treinamento mais moderno, isso significa que aquele treinamento em aparelhos, tudo isso está ultrapassado? Talvez não seria mais adequado um início nesses aparelhos onde a chance de erro é menor, vamos dizer assim, para uma pessoa que não tem uma consciência corporal adequada? Sim, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente, tá? Tudo depende, eu acho que é a segurança das pessoas em primeiro lugar. Então, vamos supor, você vai treinar sozinho e você não tem uma boa consciência corporal em relação a como fazer movimentos. Treinar em aparelhos vai deixar isso muito mais seguro, porque o aparelho ele vai minimizar esse risco de realizar um movimento errado. Então, quanto menor a minha consciência corporal, mais fácil é da pessoa sair do sedentarismo utilizando um equipamento de musculação, por exemplo.
Então, é uma coisa simples que você senta e vai fazer aquilo que foi proposto e para o qual o equipamento foi desenhado. Se é empurrar, você vai empurrar e pronto. Quando você abre essa zona de exercício, você empurrar uma carga em pé ou deitado, você tem outros agentes externos que vão tornando e vão fazendo com que seu corpo ative mais musculaturas. Então, em relação a aprendizado e segurança, tudo depende do indivíduo. Se você tem um idoso que vai treinar sozinho, obviamente, ele treinar num equipamento, num primeiro momento, é muito melhor. Se ele estiver acompanhado de um profissional que consiga corrigir os movimentos, o treinamento fora dos equipamentos vai trazer mais benefícios, porque ele vai ativar mais unidades motoras. Então, assim, mais uma vez, tudo depende do caso. Em relação ao CrossFit e ao treinamento intervalado de alta intensidade, é importante a gente entender os princípios, né? Se você falar do HIIT, é Height Intensive Interval Training. Então, o que significa isso? Que ele tem que ser feito em alta intensidade. Não existe trabalho intervalado de alta intensidade se eu não tiver alta intensidade. Para que eu tenha alta intensidade, eu vou ter que ter um movimento vigoroso, e aí não é todo mundo que está preparado para isso, não importa se é uma corrida, se é uma bike, ou se são movimentos de saltar, se são movimentos de empurrar, não importa. Eu tenho que estar preparado para isso. E fora isso, tem toda a segurança, não só a segurança biomecânica, mas também a segurança cardiovascular. Então, será que eu estou preparado fisiologicamente para desempenhar ou elevar minha frequência cardíaca naquele volume? Então, por exemplo, uma liberação médica de clínico geral, de cardiologista, é extremamente necessária para qualquer pessoa que for fazer treinamento intervalado de alta intensidade. O CrossFit usa muito treinamento intervalado de alta intensidade, por quê? Porque o CrossFit ele é um método de treino que foi criado por um levantador de peso olímpico, por um indivíduo que treinava os cross-trainers, que são os treinamentos militares nos Estados Unidos, e também por um ginasta. Então, se você olhar a modalidade, você tem muita coisa de cross-training, você tem os levantamentos olímpicos e os elementos ginásticos. Um desafiando o outro, criaram uma metodologia, e hoje a gente fala, o CrossFit, ele é como se fosse uma modalidade esportiva mesmo. O triatlon, ele é composto de pedal, de natação e de corrida. São 3 modalidades esportivas que se juntaram. O CrossFit é basicamente isso. Então, você fazer todas essas modalidades que são complexas numa intensidade alta, que é o que o cross-training preconiza, você também precisa estar bem fisicamente. Obviamente que algumas pessoas começam fazendo CrossFit numa intensidade menor e vão evoluindo. Mas se você não fizer uma dosagem desses treinos, não é que o CrossFit machuca. Qualquer esporte pode te levar a uma lesão. Porém, ele tem que estar dentro de volume e intensidade regulado, uma biomecânica de movimento boa e você estar apto, né? É uma liberação para um atestado médico, né, efetivamente feito através de exames cardiovasculares e fisiológicos, dão uma segurança para qualquer praticante. Então, uma coisa que a gente pode indicar treinamento de alta intensidade ou esporte, faz acompanhamento com um médico do esporte, ou um cardiologista, ou seu clínico geral, para que você tenha uma biossegurança. Legal, eu acho que a informação que eu queria ter era um pouco essa, né? Quer dizer, são modalidades que são voltadas para quem já tem um certo preparo físico, né? Quer dizer, quando você fala, você pode adaptar um CrossFit para fazer uma menor intensidade, mas também já não é o CrossFit, né? Quer dizer, você já está saindo da... Então, quer dizer, talvez podem ser divertidos, podem ser interessantes, mas
talvez não seja a melhor opção para quando você está pensando em promoção de saúde, largar sedentarismo. Existem aí formas mais adequadas do que uma modalidade esportiva, uma modalidade com objetivos e com desafios, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que é importante não é que é contraindicado, é que existem algumas coisas que te trazem uma segurança maior. E aí, assim, um ponto super importante, não dá para eu fazer crossfit querendo melhorar a minha performance no futebol. Uma modalidade esportiva não treina para outra, né? Eu não vou fazer crossfit para melhorar o meu jiu-jitsu. Eu vou fazer um treinamento físico focado nas bases, e aí pode ser em máquina, sem máquina, anyway, desde que ele corrobore para os objetivos que eu tenho naquela modalidade. Então, se eu quero ficar forte para jogar futebol, existem exercícios que são mais adequados. Se eu quero ficar forte e prevenir lesões no voleibol que eu jogo aos finais de semana, no beach tênis, eu vou fazer alguns exercícios que são mais indicados. Os multiatletas, né, que querem fazer diversas modalidades, têm uma chance muito maior de ter uma lesão esportiva, né, do que as pessoas que acabam se preparando e fazendo uma outra atividade de forma mais duradoura. Ótimo. Salete, acho que deu para entender bem aí alguns princípios, né, do treinamento resistido, treinamento de força. Acho que deu para entender algumas formas de entender, falar quando que está talvez inadequado ou não, as adaptações que são individualizadas, mas obviamente que é um treino muito individualizado e por isso você pode até ter uma rotina talvez numa academia, mas infelizmente as academias tradicionais elas não costumam oferecer um suporte de avaliação física, né? Não estou falando em todos os casos, mas como regra geral, Sim. a gente vê pessoas indo para academia seguindo planilha, né? Isso daí, de fato, você não vai ter os benefícios que o treino pode prover, vai ser um treino mais chato e menos adequado, quer dizer, parece que querer juntar um tipo de treino para qualquer pessoa não é o caminho mais adequado aí, né? Exatamente. Treinamento diz ao respeito a melhorar algum tipo de capacidade física. Quando a gente fala em se movimentar, e aí falando, saindo do sedentarismo, você está se movimentando, você está gastando caloria, não significa que você está melhorando algum princípio ou alguma capacidade física. E assim, se movimentar e treinar são coisas diferentes, mas que são inerentes ao corpo humano, né? O corpo humano foi feito para fazer movimento. O homem, quando caçava, fazia movimento de correr, caçar, esculpir a própria arma. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele faz exercício, ele treina para melhorar uma capacidade física que ele vai usar, seja para a sobrevivência dele, que era caçar, pescar, escalar, né? Ou hoje em dia, porque a gente tem um estilo de vida muito sedentário, né? Então, a gente não se movimenta quase nada. Então, a nossa necessidade em fazer esporte e fazer movimento, ela também tem a ver com o nosso estilo de vida e a nossa atividade laboral. É muito diferente quando você passa um dia no consultório, sentado, atendendo, do quando você passa um dia, por exemplo, fazendo cirurgias que você está mais ativo, mais em pé. Então, dentro da sua atividade laboral, que é a medicina, você tem essas duas características. E aí você tem que se preparar, o seu corpo ele tem que estar pronto e apto para suportar tudo isso. Ótimo. Salete, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, contar com você em outras discussões aqui. E acho que aproveitamos bastante aqui a discussão. Perfeito, eu que agradeço, João, a oportunidade de a gente estar aqui discutindo. Eu acho sempre essas oportunidades muito interessantes, porque eu acho que a gente pode
ajudar muitas pessoas através da informação, seja o público final, as pessoas que estão procurando se movimentar, sejam os outros profissionais da saúde que querem entender um pouco mais sobre exercício, ou ainda o próprio profissional, o educador físico, que ainda às vezes talvez tenha um pouco mais de insegurança em falar sobre a atividade física. Então é um prazer sempre poder ter essas discussões, acredito que a gente aprende muito um com o outro, e eu estou à disposição para sempre que necessário a gente trazer um pouquinho mais de informação. Ótimo, obrigado mais uma vez, Salete.